Vamos lá. Bom dia, graça e paz. 6 pilares da Tevuná. Tevuná como um dom específico do Espírito Santo a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Uma operação específica do Espírito Santo para financiar aqueles que têm um chamado. O Espírito Santo de Deus nos capacita, nos envia, nos conecta e Ele também nos dá instruções de como prosperarmos para o reino. Muitos ministérios têm parado a sua caminhada porque falta as comunicações necessárias, falta o capital necessário. Muitas vezes ele até tem um capital espiritual interessante, mas falta conexão, falta elementos para que o ministério dele flua, tá? Então a intenção desse nosso encontro hoje, Francisco, muito bom dia, meu irmão, pastor, muito bom dia. Então o intuito desse compartilhamento é para você que tem um chamado na obra de Deus específico. Há uma provisão espiritual específica para o chamado, ok? Que ela vem de várias maneiras, ok? Miau, bom dia, meu irmão, bom dia. Ela vem de várias maneiras, só que é uma coisa que estava ali guardada. Que é interessante que diz a palavra, né? A glória de Deus é encobrir as suas riquezas. E a glória dos reis é achá-las. Né? Então tem muita coisa que está guardada para aqueles que buscam. Há tesouros escondidos esperando a ser achado por você, por mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso entendimento. Então essa ferramenta específica, que é chamada Tevuná é uma operação específica do Espírito para aquilo que Deus colocou para você fazer. Como diz o apóstolo Lucas Marques, lá do Chile, quem convida paga a conta, né? Então, se você tem um chamado de Deus, está convicto disso, quem Ele chama, Ele patrocina. Agora, Ele tem a maneira dele fazer, não a nossa maneira, porque os teus pensamentos, os teus caminhos não são os meus caminhos, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Eu quem sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E quando ele fala dos pensamentos que eu tenho a vosso respeito, não é que ele fica pensando em você, ai que bom seria, não. Ele está falando o quê? Instruções específicas. Como é que o Pedro começa o ministério dele? Com uma pesca maravilhosa. Como é que o Pedro paga o imposto? Com uma instrução de Jesus. Como é que Jesus matou fome de muita gente? Faz grupo de 50. Quantos vocês têm aí? Eu tenho só 2 peixinhos e 5 pães. Agora, o que é isso para uma multidão? Quando você coloca uma semente associada a instruções divinas, que é a Tevuná, tá? Deus vai pegar esse pouco que você tem e vai transformar isso no alimento para várias pessoas. A questão é, você lembra? Aquele garotinho aparece lá com 2 peixes e 5 pães. Para aquela multidão, ele falou, é isso que eu preciso de alguém voluntário que apresente o que você tem para que eu, diz o Senhor dos Exércitos, eu pegue isso que você tem e faça com que isso multiplique as nações. O que a gente tem visto é a gente pedindo para ter. Não. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Primeiro, Deus quem dá. Ok? Primeiro é Deus quem te dá. Então, nós começamos, o ministério tem que começar de cima.
Não dos outros fazendo para os outros, tem que começar de cima. Quando ele começa de cima, ele vai fazendo as conexões. Agora, o que eu e você precisamos aprender é entender a movimentação de Deus naquilo que Ele quer financiar a sua vida, naquilo que Ele precisa, na ferramenta que você precisa para cumprir o chamado da sua salvação. Você foi salvo para salvar alguém. Agora, o mesmo que proporcionou o meio para você ser salvo, que é o sangue do Cordeiro, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o mesmo que te ressuscita também nele. E a quem ele ressuscita, ele capacita, e quem capacita, ele envia, e quem envia, ele financia. Aqui nós estamos falando sobre finanças do reino. Quando Jesus nasce, 3 reis magos ofertam no ministério dele. Eu fico aqui imaginando qual seria o volume dessa oferta de 3 reis. Pelo menos 3 reis. Geralmente a companhia de viagem eram mais reis com um exército violento. Tá? Então eu fico imaginando o valor que ele, mirra. São 3 coisas preciosíssimas. Mirra, ouro, esqueci outra coisa lá. São 3 coisas que têm um valor financeiro violento. Não era para ele montar uma lojinha de mirra, uma lojinha de ouro, não. Tanto é que depois ele teve que ir para o Egito. Você lembra? Igual, como é que ele ficou vivendo 2 anos no Egito? Como é que Jesus começa o ministério dele? O que eu quero dizer para vocês, que para aquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que Deus mandou, não é a denominação, aquilo que você acha, aquilo que Deus mandou você fazer, tudo que você vai fazer, tudo que você vai ter, tudo que você vai obter, já está preparado para mim e para você antes da fundação do mundo. Deus não improvisa com a gente. Deus prioriza a gente. Deus não improvisa com a gente. Ok? Agora, o que eu e você precisamos é aprender a discernir as movimentações do Espírito. Ontem, na aula passada, nós falamos o primeiro pilar, né? Nós dividimos essa aula em 6 pilares da Tevuná. Ontem nós falamos o primeiro pilar, né? Que é a inspiração divina. O que é a inspiração divina? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, tudo que é de Deus tem que começar em Deus. Ainda que a tua igreja, ainda que as pessoas reconheçam algo em você, o reconhecimento não faz de você chamado. O que faz você chamado é aquele quem chama. E você tem que ter a convicção do alto. Primeiro é Cristo quem te chama pelo Espírito. O que a tua igreja, a tua denominação, a tua célula, a tua comunidade pode fazer é testificar. Vai comunicar a você, vai confirmar aquilo que Deus primeiro afirmou a teu respeito. Primeiro, Jesus aparece para mim na 1h30 da manhã de quinta-feira de 1992, 93, 92. Ele apareceu para mim e deu meu chamado ministerial. Depois, os outros pastores só confirmaram aquilo que ele falou para mim no secreto. Então não foi novidade nenhuma. Nada que Deus fale, cuidado com essas profecias que estão indo na igreja, que Deus não te falou primeiro. Porque as profecias agora é somente o confirmar, porque agora o espírito da profecia habita em você. Se você é nascido de novo em Cristo Jesus, o espírito da profecia habita em você. Então para de ficar indo em igreja buscando profecia, que quem procura acha. A gente chama de profetada, entendeu? Cuidado com as profetadas que tem por aí. Deus não vai revelar algo para alguém em detrimento de você, porque Ele habita em você, quer se relacionar com você. O nosso papel como ministros é passar para vocês instruções
O nosso papel é passar instruções para vocês. O papel da revelação é do Espírito e não nosso. Ok? Então, quando alguém quer te dar revelação, cuidado que alguém está querendo usurpar o trono do Espírito Santo na sua vida. E não sejam adoradores de homens, nem de movimentos religiosos. Seja adoradores em espírito e em verdade. Ok? Então, ontem nós falamos sobre a inspiração divina. Hoje o capítulo 2, o segundo pilar dessa estrutura da Tevuná. Nós vamos falar hoje sobre discernimento espiritual. Né? O que é discernir? Discernir é diferenciar uma coisa da outra. Sabe, quando você vai estar no mercado, está na feira, aí tem aquela banca de tomates, aquela banca de laranjas, né? Ali você vai discernir a banca. O que é discernir? Você vai vai tirar o ótimo do bom. Tem o podre, o murcho e tem o bom. Então ali você vai fazer o quê? Você vai discernir, você vai escolher, você vai separar uma coisa da outra. Porque separar o bom do ruim, entre aspas, até que é fácil. Agora, separar o bom do ótimo, aí nós precisamos do Espírito Santo. Porque tem muitas coisas que para nós é bom. Porque o ótimo de Deus pode ser que não tenha nada a ver com o seu parâmetro de bom. Muitas vezes o que para Deus é ótimo, para você é bom. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então conhecereis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o vosso viver. Então a vontade de Deus para o vosso viver há 3 níveis. A boa, agradável e perfeita. Há 3 estágios. Tem o primeiro estágio, o segundo estágio e o terceiro estágio. E o que faz com que você vá crescendo de glória em glória é a tua medida de entendimento. Lá em Provérbios, que a gente está estudando, a sabedoria, a tevuná, vem del alto. Hein? A sabedoria é um dom de Deus. A sabedoria de Provérbios não é uma sabedoria conquistada, é uma sabedoria como um dom. Agora ele fala assim, soma sabedoria do alto com entendimento. Porque não adianta nada eu e você, nós temos sabedoria do alto se nós não tivermos entendimento. O entendimento eu e você compra. Nós compramos Bíblia, compramos livro, compramos tempo estando congregando nas nossas igrejas. Quem não senta para ouvir, não tem autoridade para levantar para falar. Então vamos somar Tevuná, que é sabedoria do alto, mais entendimento, que são os dons de Deus falando, é o vaso comunicante, um falando com o outro. Quando você soma sabedoria do alto, como um dom, que Deus fala o teu espírito, com o entendimento, que é nas relações humanas, a tua vida prosperará. Porque é uma soma de fatores. Entende? É o espiritual e o material. Quando o espiritual encontra aqui na terra alguém com o coração, se lembra lá das bem-aventuranças? Quando Jesus está falando lá em Mateus, por exemplo, quando ele fala, bem-aventurado os mansos, porque esses herdarão a terra, aquela palavra manso ali está falando ensinável, moldável. É aquela pessoa que facilmente deixa uma medida de entendimento para pegar uma superior. Por incrível que pareça, tem gente que se agarra a verdades passadas que hoje em dia já não faz mais efeito. Tem gente, eu me acostumei com isso, eu me acostumei com esse lugar, eu me acostumei com essa relação, eu me acostumei com as minhas coisas. Vai ser difícil você crescer em glória. Estou crescendo no conhecimento. Quando você cresce no conhecimento, aumenta o teu nível de movimento. Estão entendendo isso? Quanto maior é o teu conhecimento a respeito do reino de Deus, maior é o teu salto.
Porque a unção vem do alto. A sabedoria, a tevuná, vem do alto. O entendimento vem do relacionamento. Por isso já percebeu que tem muita gente que, nossa, Deus abre tanta porta na vida dela e ela fecha. Por quê? Ela tem a unção de Deus, mas ela não tem entendimento. Tem a unção de Deus, mas não tem entendimento. É a mesma coisa que aquele saquetel furado. Você coloca as moedinhas em cima e cai embaixo. Eu confesso para vocês, durante muitos anos aconteceu muito isso comigo. Deus me abria portas maravilhosas, mas a minha ansiedade, o meu orgulho, fazia com que eu mesmo colocasse tudo a perder. Aí você põe a culpa no Satanás, aí você põe a culpa em todo mundo, né? A mulher que tu me destes, né? O patrão que tu me destes, né? O pastor que tu me destes. Você põe a culpa em todo mundo. Quando na verdade você que é o estúpido da jogada. Quando você lê Provérbios, você vai ver que a sabedoria como um dom, ela é servida numa bandeja protegida de entendimento. Por isso que ele fala, por isso que Salomão fala, adquire sabedoria. Adquire sabedoria, não, a sabedoria vem de cima, desculpa. Adquire o entendimento. O entendimento vem pelo estudo. Entende? Quanto tempo você passa ouvindo outros, crescendo no seu conhecimento? Quanto tempo você passa? Tem tanta gente que quer algo, é assim, né? Se eu perguntar quem quer mudar a sua vida? Eu. Aí eu falo, quem está disposto à mudança? Porque mudar dá trabalho. Mudar desconforta. Recebi um comunicado ontem, em nome de Jesus, em breve já estou voltando para Portugal. Essa mudança traz desconforto. Eu vou sair da minha casa ampla, confortável, aqui a dois quarteirões da praia, uma das praias mais lindas que tem no Brasil. E vou ficar num lugar, parece assim, bem restrito. Mas eu tenho a consciência do meu chamado. Mas Jesus, quando viu o que estava proposto, ele enfrentou a cruz. Davi olha para Golias e ele pergunta: o que eu ganharei? O que eu ganharei se eu vencer Golias? Quem matar Golias não vai pagar imposto, vai casar com a filha do rei, tal. Ele falou, não estava nem aí com a filha do rei, falou, não vai pagar imposto? Eu mato qualquer gigante para não ter que pagar imposto. E é que os caras ricos fazem até hoje, né? Os caras vai morar em Mônaco, os caras dão o maior jeitão de não pagar imposto, né? Até hoje faz qualquer esforço, né? Então o que acontece? É a lei da recompensa. As pessoas deterioraram esse princípio da recompensa. Gente, toda ação promoverá uma reação igual ao sentido contrário. Dá e você será dado. Tudo aquilo que você fizer a favor do outro, Deus fará a teu favor. Há meses atrás, quando Deus me dá um sonho a respeito da minha chamada ministerial na Europa, eu perguntei para ele, como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Ele falou, edifica os de dentro, vai instruindo as pessoas. Vai dando para eles o que você tem. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então eu ministro no TikTok, ministro no Instagram, ministro no YouTube. Por quê? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. Que é o quê? 40 anos de vida cristã, 30 anos no ministério. Então, na proporção que eu vou compartilhando com vocês, tudo que eu compartilhar com vocês, Deus dará na minha vida. É o processo da ação e reação. Capítulo 2, discernimento espiritual. Interpretando a comunicação do Espírito. Muitos de vocês perderam
grandes milagres de Deus por não entender a movimentação do Espírito. Sabiam disso? Muitos de vocês, eu me coloco nesse meio, muitos de vocês perderam milagres impressionantes de Deus, porque vocês não entenderam a movimentação. A obra mais importante da terra foi o Filho de Deus sendo pregado pelo meu e o seu pecado. Tem os pregadores. Ele não poderia colocar um sinal no céu, não poderia uma voz que ocupasse todo o planeta falando Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Por que ele não faz isso? Porque não é assim que funciona. Os anjos queriam ministrar aos homens a respeito da salvação, mas Deus falou, não será assim. Será pela loucura da pregação. O Jesus, o Filho do Deus vivo, não começa no palácio, ele começa num lugar extremamente humilde. As coisas mais poderosas de Deus, os homens mais inusitados da parte de Deus, sempre serão revestidos de humildade e fragilidade. Cuidado com esses ministros dessas capas brilhantes que tem por aí. Cuidado quando ele precisa estereotipar alguma coisa para dizer que ele é. Porque aquilo que transforma a sua vida não é aquilo que você vê. Porque o que transforma a sua vida é aquilo que você ouve. Porque a fé vem e vem pelo ouvir. E ouvir o rema de Deus, o grafos de Deus. Estou entendendo isso? Então, hoje eu estou, essa semana, ontem foi o primeiro capítulo dos 6 pilares da Tevuná, hoje esse segundo pilar. Se você não entendeu, se você não entender, Gesiane, se você não entender o fluir de Deus na sua vida, every single day, God have miracles for you. Todo santo dia Deus tem um milagre na sua vida. My question is, are you ready for this? A minha pergunta é, você está pronto para isso? Você está pronto para discernir as portas de oportunidade? Eu não falei para vocês, a minha primeira viagem internacional, eu fui logo para 3 países de uma vez só. Agora, qual foi a janela? Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha capital. E qual foi a estratégia que Deus usou para me dar dinheiro? Deus colocou um cara milionário para estar do meu lado. E Deus falava para mim, oferta da vida do milionário. Dá para acreditar nisso, filho? Se fosse no pobre, é fácil. Tá entendendo? Se eu não soubesse as loucuras de Deus, porque eu não tenho que entender, eu tenho que fluir. E Deus falando pro cara, Deus falando para mim, paga o almoço dele. E eu precisando guardar dinheiro para viajar, filho. Eu não tinha nem salário, eu vivia de comissão. E o cara era milionário. E a gente, né, eu esperava estar viajando com ele. Mas eu obedeci. Foi um dia inteiro só pagando conta do cara, velho. Eu já contei isso várias vezes. Isso me incentiva. Porque quem tiver ouvidos, não é orelha, é ouvidos. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. A igreja és tu, sou eu. E Deus, chegou uma hora que o milionário ficou me olhando meio assim, né? Eu falei, não é nada que você está pensando não, xará. Porque você vai ser questionado. Você vai ser questionado nas suas ações sobrenaturais. Get ready, esteja preparado para ser julgado pelas suas movimentações. Esteja preparado para ser abandonado por causa das suas movimentações sobrenaturais.
A sobrenaturalidade sempre vai evidenciar você na presença de Deus. Se você busca a glória dos homens, estou fora. Agora, se você busca a glória de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três olham para você e falam: este é o meu filho amado em que me comprazo. Esta é a minha filha amada em que me comprazo. A ela eu posso derramar milagres financeiros, porque você é um canal financeiro. Deus dá o dom ao homem de adquirir riquezas, não de represá-las. Que quanto mais Deus pode fluir para o teu intermédio, mais ele aumenta. Sabiam disso? Ah, você quer que eu responda? Eu vou responder. Se eu fui para viagem, fui. E fui. Aí depois, né? Eu ofertando na vida do milionário, ele não entendendo nada. E nós acabamos indo junto. Fomos para a Itália, Egito e Israel. Lá, os dois, né? O missionário junto com o milionário, que há lugares nesta terra, que somente milionários ou missionários vão colocar os pés. Esteja pronto para isso. Eu, um missionário, jantando num restaurante no meio do deserto, entre Egito e Israel. Aí Deus toca no meu coração: agora conta para o milionário o que eu mandei você fazer. Aí eu cheguei para o milionário lá, um irmãozão em Cristo, tá? E eu falei: ó, agora chegou a hora de você entender por que eu estava pagando aquelas contas. Aí ele falou: eu fiquei bem curioso, que jogada é aquela lá, velho, né? Eu falei: olha, Deus mandou. Ele falou: como é que é? Eu falei: Deus mandou. Deus estava mandando eu tirar do meu bolso para pagar a sua. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ouça-me. Esse irmão começou a chorar. Eu fiquei, né? Aí depois que ele se conteve, ele falou: olha, eu sou de uma igreja tradicional, lá de Recife. E na minha igreja fala que Deus não fala mais. Que tudo que Deus tinha que falar, já falou nas escrituras. Que Deus não fala mais hoje. Que é mentira quem ouve. Eu falei: é mesmo? Ele falou: eu não acreditei. Quer dizer então que Deus estava mandando você fazer isso para mim, para falar comigo que Deus ainda fala? Eu falei: eu estou sabendo agora também. Eu estava só obedecendo. Eu não estava entendendo. Eu estava só obedecendo. E quando ouvires a voz do Espírito, não endureçai os vossos corações. Quando fala coração, está falando do seu entendimento. Para de fazer conta. Obedeça. Abraão não foi perfeito, ele só foi obediente. Deus falou para Abraão: sai e vai. Em hebraico, a palavra, o verbo ouvir, em hebraico é Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema, em hebraico, são dois verbos. Um é ouvir e outro é obedecer. Quando o judeu ouve Shema, ele ouve dois verbos na mesma palavra. Os dois verbos, na língua portuguesa, ouvir uma coisa, obedecer a outra, não é? No hebraico não. Shema, ouvir e obedecer é a mesma palavra. Então quando ouve Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouvir Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Ele não está dando a opção. Ele está dando uma instrução. Shema Israel. Então, quando Deus fala para Abraão, Shema, ele está falando: sai e vai. Para onde? Deixa comigo. Abraão não foi perfeito, Abraão foi obediente. E como Paulo fala, né? E eu fui obediente à revelação e desci a Jerusalém para expor aos demais apóstolos. Yes, cara.
Então, o segundo pilar da Tevoná, que a gente está falando aqui, é o discernimento do Espírito. É entender com as movimentações. Porque se você não estiver atento às movimentações do Espírito, ele não vem com uma placa luminosa, Espírito, Espírito, que desce como? Não vem, filho. As coisas mais espetaculares da parte de Deus verão camufladas de simplicidade e humildade, para que você se mova pelo Espírito, para que você se mova segundo parâmetros eternos, não temporais, mensuráveis. Porque aquele que é filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Aquele que é filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Nem todos são guiados pelo Espírito de Deus, porque quando fala aquele que é filho de Deus, está falando de ruios, está falando de maturidade. Filho maduro é movido pelo Espírito da sabedoria, pelo Espírito da Tevoná. A Tevoná pode chegar para você e falar, faze-te ao largo. O Espírito Santo pode falar para você, oferta na vida do milionário. Ele pode fazer isso com você. Você vai ficar questionando. Está entendendo? Eu fiquei 2 anos ensinando numa casa de recuperação. 2 anos. Eu pagava do meu bolso para ministrar lá, porque eles não tinham condição de me pagar. Eu pagava, eu ia, ensinava, pastoreava e investia. Fiquei 2 anos lá. Um dia entrou um menino lá. Cuidei desse menino. Ele foi se libertando, foi conhecendo. Hoje esse menino é um tremendo de um advogado. Casado, ministro de uma igreja. Eu conheci ele, está falando do exército, né? Aí quando ele entrou no exército, sabe o que ele fez? Ele fez uma célula dentro do quartel. Dentro do alojamento dele, ele fez uma célula. Aí de dentro da célula, lá no quartel, falou, pastor, o que é isso aqui? Eu estou perguntando para mim, eu não sei responder. Então eu mandava as informações para ele dentro do quartel, da célula do irmão. Oh, glória a Deus! Isso que é uma vida que flui, fluirá como um rio, como chuva cairá, qual orvalho nos montes. Júlio Capalbo, bom dia, meu irmão. Como os vales nos montes. Quando ele fala como um rio, como chuva, está falando de movimento. Porque o rio flui, a chuva cai, o orvalho flutua. Tudo está falando de movimentações. Você está preparado para as movimentações mais sobrenaturais da parte de Deus? Você está preparado para receber as ordens mais estranhas na sua vida? Você lembra quando o profeta vai na casa da viúva, né? A viúva, ele vai lá, e aí, o que tem de comida hoje? Fala, tem só um pouquinho de farinha, Ele fala, beleza, é o que eu preciso, faz um bolo para mim. Eu fico imaginando a cara do filho da viúva, né? Eu acho que ele ficou olhando para a cara do profeta, para a cara da mãe, para a cara do profeta. Alguma coisa está errada aqui, né? Aí o profeta ainda faz um bolinho e fica assim, ó, na cara do menino, ó. Totoso. E o menino sabia que não tinha mais nada. O menino sabia que não tinha mais nada no almoxarifado dele. Depois que o profeta se deliciou da oferta, ele falou, agora vem cá, né? Pega as vasilhas aí, né? Você sabe muito bem a história, eu estou pregando para crente, eu não tenho paciência para isso, né? Eu prefiro ensinar, né? Vai trazendo as vasilhas.
todo mundo gosta da parte da vasilha, né? Oba! Everybody like this, né? Todo mundo gosta da parte das vasilhas enchendo. A minha pergunta é, você gosta também da parte de entregar tudo que você tem? Just the way, I like it, that's the way. É desse jeito que eu gosto, diz o Senhor. That's the way I like it, says the Lord. Vem cá. O dia que você tiver uma dúvida com relação ao fluir, ao compartilhar, nunca esqueça. João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira, não é grandeza, é objetividade. Deus amou ao mundo desta maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Deus Pai queria uma família na terra. O que Ele fez? Ele plantou um filho. Está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Vocês estão indo para a igreja. Na rede bancária, quando uma pessoa vai pedir um empréstimo lá, não sei se ainda hoje é assim, quando faz o conselho para ver se vai liberar o empréstimo, sabe o que eles fazem? Eles pegam a conta do camarada e falam assim, ele é investidor ou ele é tomador? Ele tem papéis aqui no banco? Ou ele tá com cheque especial lascado, cartão de crédito lascado? Ele vem aqui para o banco, ele é um investidor aqui no banco? Ele tem sido um investidor aqui no banco? Ou tem sido um captador? A pergunta que eu faço para você na igreja de Deus nesta manhã, como é que você tem sido na tua igreja? Um investidor ou um captador? Qual é a tua mentalidade? Você é aquele que investe? Ou você vai para a igreja para investir? Ou vai para a igreja para tirar? Você vai para a igreja para ser uma bênção? Ou você vai para a igreja para buscar uma bênção? Qual é a tua mentalidade? O que passa pela sua cabeça? Né? Porque isso define. Por que isso define? Aqui, ó. Definição define destino. Definição define destino. Quando Jesus está ao cego, Jesus pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta totalmente fora, para quem não conhece. Essa pergunta tem toda a lógica para quem conhece o costume judaico. Ser cego dava dinheiro. Todo cego, ele trazia sobre si uma capa azul. E essa capa azul identificava a todos que ele era cego. E no hebraico chama-se tzedakar. Existe, assim traduzido para o português, grande é a esmola que aproxima a salvação. Grande é tzedakar, que aproxima a redenção. Então, todo judeu, ele, pela religião judaica, ele faz o tzedakar. Tzedakar em hebraico é dar aos pobres. E eu pensava que não tinha na Bíblia, mas está escrito lá, quem dá aos pobres empresta a Deus, eu não sabia. Está escrito lá na Bíblia, lá, filho. Muito obrigado pelas curtidas, muito obrigado. Glória a Deus, muito obrigado. Então, o ser cego era só balançar a canequinha. As pessoas vinham e colocavam lá. Ou seja, quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Porque ele está falando assim para o cego, se eu curar você, você vai ter que trabalhar, ceguinho. Você vai ter que produzir agora, porque você vai ter que soltar. Tanto é que se você vai ler lá, que ele solta a capa. Soltando a capa, ele corre em direção a Jesus. Agora vocês vão entender por que ele falou que isso aqui solta a capa. Que ele falou, eu não quero mais viver de ser um esmoler. Eu não quero mais viver de tzedakar. Eu não quero viver mais de esmola, de pregaçõezinhas dominicais. Eu quero viver de uma palavra específica do reino.
porque nem só de logos, nem só de revelação, nem só de culto o homem viverá, mas de todo o rema que vem da boca de Deus. Se você tem vivido somente de migalha, de esmola, de pregação de domingo, você é um cego. Agora, se você está cansado de viver de esmola e quer viver por um propósito, seja preparado para soltar essa tua condição de cego, para ser alguém que tenha visões de Deus. Isso não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com a tua classe social. Eu esse ano faço 64 anos e vou deixar tudo por uma chamada. Ah, mas você está estabilizado, você não tenho nada. Vou para um outro país. Tenho conexões, mas eu não tenho dinheiro. Porque Deus falou assim, quando você for, não leve, deixa que eu seja o seu dono. Eu tive algumas lojas. Eu tive uma fábrica que me produzia 60 mil reais por mês de salário para mim. A minha casa tinha 770 metros quadrados só de casa. A minha casa e mais outros, nós tínhamos 10 guardas armados que tomavam conta das nossas casas. Mas pouco se me dá por causa do Evangelho de Cristo. É pecado ter isso? Não, não é pecado. Estou falando que da mesma maneira que veio, foi para que eu pudesse estar livre. No momento eu não entendi nada. Mas Deus foi me levando para um lugar. Considerei tudo como perda, por causa do chamado. Não estou aqui, não é nenhum super-herói, não. Estou falando para vocês que nunca é tarde. Nunca é tarde. Não coloque empecilhos. Tem gente que se prepara 3 anos para o ministério de 30. E tem pessoas que Deus vai preparar 30 anos para o ministério de 3. Já falei tanta coisa aqui, né? Deixa eu só ver aqui que você tem. Eu falei tanta coisa que não estava aqui na apostila. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus se exaltará. Deuteronômio 28:1. Aqui não está falando de leis mosaicas. Aqui não está falando de ser um religioso. Aqui está falando de ser um homem que tenha a intenção da movimentação. Porque ele fala assim, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará nas nações para onde Ele te enviar. Meus irmãos, você foi salvo para salvar outros. Você não foi salvo para se safar da morte, do fogo. Se você pensa na tua mente que você é um salvo somente para se safar, eu sinto dizer, mas você é um crente safado. Desculpa o jogo de palavras, mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui, você não é um crente safado. Você é um crente salvo para salvar outros. Em algum nível. Pode ser atrás de um púlpito, pode ser atrás de uma mesa empresarial, atrás de uma mesa de uma escola, nas artes, nas ciências, na educação. Todos nós temos uma missão, um propósito, origem, identidade e propósito. Agora eu quero que você saiba nessa manhã que há uma estratégia de Deus, há conexões santas, há caminhos santos, área de jurisdição. Qual é a sua área de jurisdição? Definição, define destino. Deus dá 2 ordens, eu já falei aqui, né? A exaltação divina está na tua obediência. A tua medida de obediência será recompensada. Toda obediência será recompensada. Jesus enfrentou humilhação e morte
Porque quando ele viu o que estava proposto para ele, Jesus, quando viu que ele morreria por todos, mas ele seria o Senhor sobre todos, ele não julgou ser ruim, ele falou: eu pago o preço. No pain, no gain. Sem dor não tem jogo. Alguma coisa, presta atenção que eu vou falar para vocês. Se você tem um chamado, quando Deus te chama, tenha certeza de uma coisa: alguma coisa você vai ter que largar para alguma coisa de Deus entrar na sua vida. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, um espaço e tempo. É uma lei da física. O jovem rico não permitiu. O Pedro perdeu o barco. O jovem rico não abriu mão da riqueza. Você entende o que eu quero dizer? É o mesmo Jesus. Um entendeu a movimentação, viu a pesca maravilhosa, ele falou: nossa, eu vou abrir agora um grande negócio de pescaria, vou fazer aqui, vou fazer um vídeo de conferência de como ter pesca maravilhosa, vou ser um coaching das pescas maravilhosas, aquele monte de peixe, né? Jesus olhando para a cara do Pedro, o Pedro olhando para aquela multidão, aquele monte de gente trabalhando aqui naquela pesca maravilhosa, deve ser a pesca maravilhosa mesmo, né? Aí Jesus ficou olhando para a cara de Pedro, Pedro olhando daquela pesca maravilhosa e falou: e aí, Pedro, beleza? Beleza. Falei: agora você larga tudo isso aqui e me segue. Você está pronto para isso, filho? Você está pronto para... O mesmo Deus que te dá uma pesca maravilhosa é o mesmo Deus que fala para você largar tudo? Quando fala para largar tudo, gente, é priorização de vida. É uma vida com prioridade. Está entendendo? Não estou falando... prioridade. Qual é a tua prioridade? Quando você prioriza aquilo que Deus está falando você, as demais coisas te vão sendo acrescentadas. Foi Ele que falou. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de protocolos. Faze-te ao largo, vai ao tanque de Siloé, faz em grupos de 50, isso é tevuná, isso são movimentações divinas, é Jesus Cristo dando instrução de como resolver situações. Se você parar de ler a Bíblia com a mente litúrgica, religiosa, e começar a ler Bíblia como quem lê um livro de sabedoria, você vai ver que Jesus dava instruções específicas. Por que ele não fazia assim, ó? Por que ele não usava da instantaneidade? Porque ele aproveitava toda a oportunidade para aumentar o entendimento do seu povo. Porque quando eles ouviam uma instrução, a bênção, a multiplicação, a cura, era só um detalhe. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Se você começar a ficar atento e se apaixonar pela instrução, a recompensa, a bênção, a libertação, a prosperidade vai ser apenas a consequência, porque você vai ficar apaixonado pela voz do Senhor. Uma das coisas que a prosperidade divina causa em nós, sabe qual é? Uma paixão por aquilo que nos prospera. Não tenha medo. Se o Deus me der, eu vou desviar. Não vai nada. Porque se você desviar, porque você nunca esteve dentro. Está entendendo o que eu quero dizer? Porque a prosperidade divina, ela te aproxima do Redentor. Entende? Você pega uma paixão tão grande por Deus. Ele fala: vai para lá, vai para cá, faz isso, faz isso, faz isso. Você se torna um cooperador. Entendeu? Se tira os olhos de você mesmo, você começa a colocar os olhos no autor e consumador da sua fé.
quando aquilo que Paulo fala, né? Eu aprendi a viver bem em toda e qualquer circunstância, tanto na riqueza quanto na pobreza. Sabe por quê? Porque na riqueza ele compartilhava e na pobreza ele ofertava. Por isso que ele aprendeu. Deixa de ser romântico, filho. Seja prático, né? Na sua riqueza, compartilhe. Na sua pobreza, você faz o quê? Você oferta. Gente, quando eu falo oferta, não fica preso a questões financeiras, pelo amor de Deus. Oferta tempo, oferta paixão, perdão, companhia. Às vezes tem um asilo aí do lado da sua casa, você não tem dinheiro, mas você tem umas 2 horinhas para abraçar uns velhinhos lá, vai lá. Eu e você somos um silo com centenas de sementes guardadas dentro de você. Para de ficar falando o que você não pode e fala o que você tem. Jesus sempre pergunta: o que você tem? 2 peixes, 5 pães. O que você tem? Eu tenho isso. Usa isso. Usa isso. A semente mais preciosa. Eu trabalhei por um tempo com um homem, um árabe. Ele tinha mais de 3.000 costureiras, fazia calça jeans para ele em São Paulo. E ele falava, ele falou muita coisa, que me ensinou muita coisa, mas uma ficou guardada na minha mente. Ele falava assim: Brimo, eu não me importo de perder dinheiro. Faço um negócio aqui, ganho 500 mil, aí eu faço um negócio aqui, perco 300, faço outro, ganho 800. Eu não me importo de ganhar, perder dinheiro. Eu só tenho uma coisa, Brimo, que eu não suporto perder: tempo. Porque tempo, Brimo, tempo eu não consigo comprar. Nem com todo o dinheiro do mundo eu não consigo comprar um segundo a mais para a minha vida. Então, você sabe a diferença do rico e do pobre? É como ele administra o tempo. Quando eu fiquei lembrando disso, eu fico mais tempo no Instagram vendo homens e mulheres falando sobre princípios de sabedoria do que ficar vendo dancinha TikTok. Em vez de ficar vendo bobagem, conversa fiada, fofoca, gasta tempo, como a Sari, gasta dinheiro, gasta tempo, que tempo é dinheiro. Você pode ver os homens que têm prosperidade, eles agilizam porque eles valorizam o tempo. Você pode ver, quanto mais pobre o cara é, mais ele gasta tempo à toa, jogando tempo fora. Time is money. Aqui não é coaching, filho. Não é questão de coaching. Aqui é questão de ser administradores de tudo que Deus nos dá. Se nós formos fiéis no tudo que Deus dá. A palavra pouco não é pouco, é pocos, P-O-K-O-S, pocos. Pocos era por exemplo, advogado tem honorário, né? O assalariado tem um salário, ok? Vendedor tem comissão. Pocos era uma medida. Então ele está falando assim: quem for fiel no pocos, quem for fiel no tudo, eu colocarei sobre muito. Não é no pouco, é no pocos, P-O-K-O-S, pocos. Quem for fiel em mim em tudo, eu colocarei sobre muito. Ele foi fiel em tudo na casa do Senhor, o Senhor o colocou sobre todos. Jesus não foi fiel mais ou menos, meia boca. Jesus não foi fiel no poucos, Jesus foi fiel no pocos, em tudo ele foi fiel, até a morte. Deus o colocou acima de todos os homens. Deus não quer um pouco, Deus quer tudo. Deus não quer um pouco do seu, Ele quer tudo que tem a ver com você. Porque ele pagou o preço por tudo do nosso respeito. A salvação é tudo que diz respeito a mim e a você. A salvação é tudo que tem a ver a teu respeito, teu espírito, tua alma e teu corpo. Ok? Com isso nós encerramos o segundo pilar da Tevuná, riquezas divinas para propósitos eternos.
prosperando para o reino e não para o prazer. Deixa Deus te usar. Tenha prazer em ser um vaso comunicante no reino. Ok? Gente, a vida é muito curta para você ficar pensando só em você. E aquilo que você fizer pelo outro, Deus fará na sua direção. Pense, uma coisa eu aprendi com um homem chamado Mike Murdock. Eu sou apaixonado por esse ministério. Mike Murdock e Miles Monroe são duas pessoas maravilhosas. E eles falam assim: o que tiver na sua mão, o que vier na sua mão, se não suprir a tua necessidade, não é colheita, é semente. Às vezes as pessoas recebem, Deus dá algo na mão de vocês, tempo, dinheiro, presta atenção, não estou restringindo, estou dando para vocês o fundamento, ok? Deus te dá uma quantidade, se isso não resolve o teu problema, semeia isso na vida. Se você entender que eu e você somos sábios edificadores, semeadores, e o semeador saiu a semear, tudo que você semeia, não duvide um homem, tudo que você semear, você colherá. Eu estou semeando o meu tempo na vida de vocês, Deus semeará o tempo dele na minha vida. Quando eu ministro para pastores da África, da Índia, Paquistão, homens que são pobres lá, muito pobres. Eu vou compartilhando com eles. E uma vez eu estou falando sobre isso aqui, eu lembrei de um princípio. Quando você ministra para quem ninguém quer ministrar, Deus vai dar pessoas que todo mundo gostaria para andar com você. Entendeu isso? Eu achei muito legal isso, muito sábio isso. Porque todo mundo quer em igreja de rico, todo mundo quer em igreja grande. Agora ninguém se interessa por aquele ministério que está lá enfiado. Gente, eu ministro lá no Paquistão, o pessoal manda foto para mim lá do Paquistão. Eles fazem as igrejas dele no meio, lá eles pegam as crianças e usam muitas crianças no trabalho escravo. Entendeu? Eles juntam aqueles montes de tijolos e fazem lá um cantinho e colocam as crianças, ele leva alimento, leva tudo para eles. Aí estou falando, poxa, Tevuná é riqueza, não para tornar o rico mais rico. A Tevuná é uma riqueza do ministério, é uma riqueza que vem da vontade de Deus, do milagre de Deus, para que eu possa estar ensinando aqueles pastores do Paquistão a como ter a riqueza Tevuná. Ela vem do nada, ela vem do céu. Entende o que eu quero dizer? A Tevuná não é uma técnica. Tevuná é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo de Deus, que dá ideias. Tem gente cuidando de gente, tem pastores pobres cuidando de gente pobre, eles não têm o menor recurso. Aí eu fiquei pensando, será que é por isso, Senhor, que o Senhor está me dando essa revelação? De ensinar esses homens, essas mulheres que estão ali naquele lugar, a como obter riqueza para sustentar? Porque eles vivem de ofertas. É pecado viver de oferta? Não, não é pecado viver de oferta. Mas Deus tem instruções sobrenaturais para transformar ideias em riquezas. Quantos ministérios Deus foi dando ideia para eles, que eles começaram a produzir alguma coisa e começou a gerar renda. Sabia disso? Tem muitos campos missionários que pararam de ficar pedindo e começaram a produzir. Eles receberam uma divina instrução de Deus, começaram a produzir com uma coisa que tinha lá, que ninguém dava valor. Deus deu uma instrução para eles, começou a produzir. Aí não só eles tinham para eles, como eles começaram a compartilhar com outros lugares missionários que não tinham.
prosperando para prosperar, prosperados para o reino, porque a vinda é breve. Agora, o que nós vamos fazer com aquilo que Deus tem nos dado? Eu creio que o meu primeiro aluno lá na Europa, da minha escola lá, é um moçambicano, e ele me falando da pobreza de Moçambique. E tem uma igreja, não é a igreja que eu frequento, tem uma outra igreja lá que já está com portas abertas em Moçambique, eles vão fazendo trabalhos em Moçambique. Eu fico imaginando, sabe? Eu fico imaginando, sabe? A gente está levando tecnologias divinas de prosperar um povo. Eu não sei se vocês conhecem a história da África. A África é um país riquíssimo em diamantes, mas é tanta opressão. É uma questão de duas tribos. Uma chama Umbanda, a outra chama Quimbanda. Só para vocês terem uma ideia. Qualquer semelhança é mera coincidência? Não. É os umbandistas degolando os das Quimbanda. E o pessoal da Quimbanda matando o pessoal da Umbanda. Só para você ter uma ideia o que é isso. E por causa disso, milhares e milhares de pessoas são queimadas vivas, crianças são abusadas, degoladas. Por causa disso, sendo um país riquíssimo em pedras, diamantes, um monte de coisa. Não estou querendo fazer aqui, como é que fala? Fazer show, não. Show em inglês é mostrar, estou só mostrando para vocês que existe um mundo perdido. A gente está preocupando em como ter 10 ar-condicionados na nossa igreja, não tem nada mais quanto a isso. Mas que não seja prioridade, seja apenas consequência. Tivemos aqui hoje a segunda epístola, não, né? o segundo pilar da Tevoná, discernindo espiritualmente. Esteja atento, porque Deus ele tem a mania de cobrir com humildade coisas totalmente gloriosas. O tabernáculo de Moisés lá no deserto, era um show de luxo lá dentro, mas em cima era coberto com uma pele de texugo. Quando olhava assim, era da cor da pele, não aparecia nada. Ele não tinha nenhuma beleza exterior, a riqueza estava no interior, assim como você, como eu, assim como Jesus. Não havia nada que o agradasse. Como homem de dores, como raiz de terra seca, não havia nele nem beleza nem formosura, mas dentro dele, dentro do Jesus, o Cristo que estava dentro de Jesus, era a riqueza eterna para nossas vidas. Até amanhã, querendo Deus. Um abraço a todos. Tchau, tchau.